Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa última teleaula da disciplina de morfossintaxe da língua portuguesa. O tema da nossa teleaula de hoje é tópicos especiais em morfossintaxe 2, né? Então, na aula anterior nós vimos os tópicos especiais em morfossintaxe 1, no qual nós tratamos questões relacionadas à concordância, regras de concordância. E nessa teleaula nós vamos trabalhar regras de uso da regência, né? Então, o que é a regência, quais são os tipos de regência que existem, né? Então, nós vamos trabalhar essa questão que acaba abordando um pouco a questão de colocação, né? Já que exige existe, né, uma questão de dependência entre termos. Então, só vamos relembrar brevemente o que nós já abordamos, né, nessa disciplina ao longo das últimas 5 teleaulas, né? Então, na primeira teleaula, nós trabalhamos a questão do conceito de gramática, né? Vimos o que vem a ser a gramática, abordamos a questão da relação entre gramática e ensino, né? Então, o que nós devemos considerar quando nós falamos em ensino gramatical. Abordamos os conceitos de norma, né? Norma padrão, norma culta, a questão do erro. E aí começamos a trabalhar, né, a morfossintaxe em si, começando com o conceito de palavra e os tipos de palavras, né? Além disso, nós trabalhamos também, falando em palavra, a estruturação morfológica da palavra, como que a palavra se estrutura. Avançando um pouquinho mais, na segunda teleaula, nós entramos, então, na questão dos sintagmas, né? Então, quando nós temos a junção de palavras, nós temos os sintagmas, né? E abordamos também as classes de palavras, né? Trazendo uma conceituação mais contemporânea, já que nós trabalhamos com palavras abertas e palavras fechadas, e considerando, então, as classes de palavras que constituem essas duas classificações. Então, trabalhamos substantivos, adjetivos, advérbios, verbos, enfim, as classes de palavras existentes na língua portuguesa. Avançando um pouquinho mais, então nós temos os sintagmas, e quando nós temos as junções de vários sintagmas, sobretudo quando nós temos um sintagma verbal que centraliza essa junção, nós temos então as sentenças, né? Então nós trabalhamos o que é a sentença, trabalhamos a questão dos argumentos dentro de uma sentença, a valência verbal, né, que são os argumentos exigidos pelos verbos, trabalhamos os papéis temáticos desses argumentos. Então nós vimos que existem uma série de papéis temáticos que são considerados, né, nesses argumentos, dependendo, é claro, de uma análise semântica de significado. Então entra aí a questão do significado, né? E avançando um pouquinho mais, nós trabalhamos também, né, além das sentenças simples, as sentenças complexas, que entra então os conteúdos relacionados à coordenação e subordinação. Então são as relações estabelecidas entre as sentenças. Na outra aula, né, então na quarta aula, nós abordamos a questão da colocação da língua portuguesa, na língua portuguesa, né? Então, como os termos podem e devem ser agrupados na língua portuguesa. Então, nós vimos que, dependendo do sintagma, dependendo do termo, existe uma ordem fixa e que nós não podemos alterá-la, mas existem também os termos que podem ser mais flexíveis, né? Então, é algo importante na língua portuguesa, já que, dependendo da alteração que nós realizamos nessa ordem, nessa colocação,
essa mudança, essa alteração gera também mudança de sentido, né? Então, é um aspecto bastante importante que deve ser considerado, né, quando nós trabalhamos a morfossintaxe da língua portuguesa. Além disso, né, nós trabalhamos também, começamos a trabalhar o que é concordância, vimos o que é concordância verbal, concordância nominal, e na quinta aula, então, nós abordamos as regras de concordância, tendo em vista as regras abordadas pela gramática tradicional. E nessa última aula, como eu já comentei, nós vamos trabalhar, então, a regência, né? Então, nós vamos observar o que é a regência, quais são as regras que perpassam, então, a regência verbal e nominal, e, por fim, a crase, ok? Então, dá para observar que nós trabalhamos aí uma série de conhecimentos, de conteúdos que são importantes para vocês que irão lecionar língua portuguesa na educação básica, né? Então, são conteúdos que nós lecionamos e nós abordamos durante toda o ensino fundamental 2 e, né, voltamos a abordar esses conteúdos no ensino médio, né? Então, quando vocês, né, alguns já são, né, mas quando vocês começarem a atuar como professores de língua portuguesa, vocês irão abordar esses conteúdos durante toda a carreira profissional de vocês, né? Então, por isso que é extremamente importante essa dedicação no que diz respeito à morfossintaxe, ok? Quero lembrá-los que o nosso fórum de discussão continua aberto, né? Espero a presença de vocês lá. E agora, então, efetivamente, vamos iniciar essa teleaula de hoje com os nossos objetivos da teleaula. Então, vamos ao quadro. Então, nessa teleaula, como eu já comentei, nós vamos entender o que é a sintaxe de regência, vamos estabelecer critérios para a regência verbal, discutir os critérios para a regência nominal e abordar as principais regras de uso da crase, ok? Então, iniciando, como eu já comentei, nós vamos então entender o que é a sintaxe de regência, né? Então, quando nós falamos em regência, nós já temos que pensar em uma relação de dependência e que nessa relação nós vamos ter dois elementos, né? O termo regente, o termo regido, e quando falamos em regência tem um elemento que nós não podemos deixar de lado, que é a questão da preposição, né? Se o termo regente exige ou não preposição. Então, a preposição, ela vai aparecer de forma bastante constante aí nesta aula, porque o termo regente, ele pode ou não exigir preposição no termo regido e, dependendo da preposição, nós vamos ter aí significações diferentes. Então, essa aula, ela vai aí trabalhar com questão de colocação e vai trabalhar também com questões relacionadas a significações, a sentidos, dependendo, então, do que for exigido por esse termo regente. Mas vamos lá, vamos observar primeiramente, então, a conceituação do que é a regência, né? Do que é a sintaxe de regência. Vamos ao quadro? Então, a regência, como eu coloquei, é a relação de dependência entre duas palavras numa construção. Então, nós vamos ter duas palavras e essas duas palavras, eles vão se relacionar, né, uma palavra dependendo da outra. Então, por isso que é uma relação de dependência e por isso que é sintaxe, né? Na qual ou seja, a palavra regida, ela vai complementar a palavra regente. Então, a regida vai ser sempre um complemento da palavra regente. E aí nós temos alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo, assisti ao filme ontem. Então, nós temos aqui, né, o verbo assistir, né? Esse verbo assistir é um verbo transitivo
indireto. Como ele é um verbo transitivo, obrigatoriamente, ele vai exigir um complemento, né? E esse complemento, ele vai ser o quê? O termo regido. Então, o verbo assistir é o termo regente. O que complementa este verbo é o termo regido. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. O que vem depois, o que complementa este verbo, é que é o termo regido, que é o objeto indireto, ok? E observem que eu fiz uma pergunta a esse verbo. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, por meio dessa pergunta, nós já observamos que eu necessito de algo que complemente. E esse algo que complemente, esse meu complemento, ele, então, depende, ele complementa, né, o verbo. Então, um depende do outro. Outro exemplo. Ele é avesso a badalações. Então, nós temos aqui o termo avesso, que é um adjetivo. Esse termo, né, avesso, ele é o termo regente, né? E esse termo regente, ele necessita aí de uma complementação, ele necessita de um termo regido. Então, ele é avesso a quê? Ó, avesso a quê? Necessita de uma complementação? Sim, necessita do que nós chamamos de termo regido. Então, a badalações é esse termo regido, ok? Então, por isso que nós falamos que é de sintaxe de regência, porque nós temos o termo regente e nós temos o termo regido. Os dois estabelecem uma relação de dependência, né? O termo regente, ele vai depender do termo regido para se complementar, para que eles possam se complementar. Por isso que é sintaxe de regência. E nós temos dois tipos de regência, né? Então, vocês viram ali no exemplo que o primeiro exemplo, o termo regente era o quê? Um verbo, né? O verbo assistir. No segundo exemplo, o termo regente era o quê? Um nome, né? O adjetivo, avesso, né? Então, o termo regente, ele pode ser tanto um verbo quanto um nome. E por isso que nós temos, então, duas classificações para a regência. Vamos observar lá no quadro. Então, eu posso ter a regência verbal e eu posso ter a regência nominal. Na regência verbal, nós vamos ter o quê? A relação de dependência que acontece entre o verbo e o complemento, né? E na regência nominal, nós vamos ter uma relação de dependência, né, uma dependência sintática entre o nome e os respectivos termos regidos, né, que acabam sendo também um complemento desse nome. Como nós vamos iniciar, né, essa abordagem pela regência verbal, que é então essa relação de dependência entre nomes e complementos dos nomes, nós vamos ter que rever a questão da transitividade verbal. Por quê? Porque dependendo da transitividade, né, se o verbo for, por exemplo, um verbo transitivo indireto, quer dizer que o complemento, o termo regido, ele será obrigatoriamente um objeto indireto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, quer dizer que o termo regido é um objeto direto. Se eu tenho um verbo intransitivo, pode ser que eu tenha, então, um complemento que não é um complemento verbal, mas é um adjunto adverbial, por exemplo, né? Então, é importante nós revermos essa questão da transitividade verbal. Então, eu pedi um quadro aqui, né, em branco para eu apresentar isso para vocês. Na verdade, apresentar não, porque é um conteúdo que vocês já estudaram na educação básica, mas para que nós possamos rever esse conteúdo para darmos, então, continuidade. Então, observem lá. Então, vamos pedir esse quadro branco para que nós possamos rever, então, essa questão da transitividade verbal. Então, quando falamos em transitividade verbal, eu posso ter o verbo intransitivo, eu posso ter um verbo transitivo direto
e eu posso ter um verbo transitivo indireto. Quando que eu tenho um verbo intransitivo? Quando eu não preciso de complemento, quando o meu verbo não tem complemento. Então, por exemplo, o carro morreu. Então, eu tenho lá o sujeito carro e tenho o verbo morreu, né? Então, o carro morreu. Então, aqui eu não tenho nada que complemente, né? Eu não, obrigatoriamente, né, do ponto de vista sintático, eu não preciso de um complemento. Então, por isso que ele é um verbo intransitivo, ele não transita. Pode ser que apareça, por exemplo, um adjunto adverbial. O carro morreu ontem. Nesse caso aqui, sintaticamente, nós não chamamos ontem de complemento do verbo, mas sim de adjunto adverbial, né? No caso aqui de tempo, né? Ele vai expressar uma circunstância em relação a esse verbo, ok? Então, o termo regido aqui no caso, ele é um adjunto adverbial. Mas eu posso ter também um verbo transitivo direto, né? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, o que isso quer dizer? Que o verbo, ele vai transitar e ele vai precisar de um complemento que é o objeto direto. Então, por exemplo, Isa ama chocolate. Né? Então, eu tenho lá o meu sujeito, Isa ama. E aí eu faço a pergunta, né, para o meu verbo. Eu preciso de uma complementação? Isa ama? Eu preciso saber, ela ama o quê? E aí eu vou ter, então, a complementação. Ó, então, eu tenho o verbo transitivo, né? Por que ele é transitivo? Porque ele precisa de complemento. E ele vai ser transitivo direto. Por quê? Porque o meu complemento, ele é um objeto direto. Por que eu sei que esse complemento, ele é objeto direto? Porque ele não tem preposição, né? Ele não tem preposição. É um objeto direto, é um complemento sem preposição. Então, vamos fazer um esqueminha aqui. Eu vou fazer um esqueminha aqui no cantinho, ó. Verbo transitivo direto, ele vai ter como complemento um objeto direto, né? O que é o objeto direto? É um complemento sem preposição. Tá ok? Agora vamos continuar. Verbo transitivo indireto. Quando que eu tenho o verbo transitivo indireto? Né? Então, ele vai ser verbo transitivo porque ele necessita de complemento e ele vai necessitar de um complemento que é o objeto indireto. Vamos ver o exemplo. Paula gosta de livros. Gosta de livros. Então, nós temos o sujeito que é Paula. Paula gosta, né? Eu preciso de um complemento? Eu preciso saber do que ela gosta. Então, Paula gosta de quê? Né? Eu faço a perguntinha. De que ela gosta? Ela gosta de livros. Então, ó, o verbo, ele é um verbo transitivo, porque ele necessita de complementos de complemento, e ele vai ser um verbo transitivo indireto, porque o complemento desse verbo é um objeto indireto. O porquê que eu sei que ele é um objeto indireto? Porque ele tem a preposição de, né? Então, olhem lá, é um complemento com preposição. Então, vamos continuar o esqueminha aqui, ó. O verbo transitivo indireto, ele vai ter como complemento um objeto indireto. E eu sei que ele é um objeto indireto, por quê? Porque ele é com preposição. Tudo bem? Então, verbo transitivo direto, ele é transitivo porque ele precisa de complemento. O complemento é um objeto direto e eu sei que é um objeto direto porque não tem preposição. O verbo transitivo de indireto, eu sei que ele é transitivo porque ele precisa de complemento. O complemento é um objeto indireto e eu sei que esse complemento é um objeto indireto porque ele tem
preposição. E o verbo intransitivo é aquele que ele não obrigatoriamente precisa de preposição. Tudo bem? Então agora nós podemos retornar para o conceito de regência. Então vamos ao quadro para observar o conceito de regência verbal. É o estudo da relação que se estabelece entre os verbos e os termos que o complementam, ou seja, objetos diretos e indiretos, ou também que o caracterizam, os adjuntos adverbiais. Então, a regência é essa relação entre os complementos ou os adjuntos adverbiais. E é importante salientar que certos verbos, eles vão exigir preposições, como eu já coloquei, né? Então, alguns verbos, como por exemplo, os que têm objeto indireto, eles vão exigir preposições e, dependendo dessa relação de necessidade ou não de preposição, nós vamos ter aí alteração nos sentidos. Então, por isso a importância da regência, porque ela pode alterar os sentidos das sentenças, das orações, ok? Vamos dar continuidade lá no quadro. E qual que é a importância também, né? E qual que é a importância, então, do estudo da regência verbal? Ela amplia a capacidade expressiva por meio da língua, porque a partir do conhecimento das regras de regência, dos tipos de regência, nós vamos compreender melhor os sentidos das sentenças, nós vamos elaborar melhor os nossos pensamentos, né? Então, importante é que nós tenhamos, então, esse conhecimento e exige o conhecimento sobre o uso adequado de preposição, né? Saber como empregar adequadamente a preposição, porque às vezes nós achamos que é um termo insignificante na sentença, a preposição, e não. Nós vamos ver quão importante são as preposições para o estabelecimento de sentidos nas regências por meio dessas relações de regência, né? Então, são sim extremamente importantes. E por que eu trabalhei, né, revi esses conceitos de transitividade? Porque a regência, então, verbal, ela vai aí acontecer a partir dessa transitividade. Então, nós vamos começar a trabalhar com os verbos intransitivos. Vamos ao quadro. Então, vamos começar aqui por esse primeiro caso, né? O verbo ir, né? Então, eu tenho aqui 3 exemplos. Fui ao banheiro, fui para o banheiro e fui no banheiro. Vamos lembrar que quem vai a algum lugar ou vai para algum lugar. Então, esses 2 casos aqui, o primeiro e o segundo, fui ao banheiro e fui para o banheiro, né? Eu posso, são 2 casos aceitos pela gramática tradicional. Eu posso tanto utilizar fui ao quanto fui para. O fui ao, ele é mais aceitável do que fui para, né? Ele acaba sendo aí, ele tem um prestígio maior, né? Mas os 2 são aceitáveis no que diz respeito às normas da gramática normativa. Agora, o fui no banheiro, né? Eu até coloquei aqui um sinalzinho de exclamação, ele é inadequado gramaticalmente. Por quê? O que é o no? O no nada mais é do que a junção de em mais o, né? E o em, ele dá a ideia de estar em algum lugar, né? Então, por exemplo, eu estou na sala de aula, né? Eu estou no banheiro, mas ele não pode dar essa ideia de transição, né? Eu estou indo de um lugar no outro. Não, eu estou indo de um lugar para o outro. Então, gramaticalmente, eu fui no banheiro é inadequado, porque o em não dá essa ideia de transição de um lugar ao outro, mas sim essa ideia de que eu estou em algum lugar, ok? Então, embora, né, no dia a dia muitas pessoas utilizem essa forma, eu fui no banheiro, né, eu vou no banheiro, eu vou na cozinha, eu vou na sala.
gramaticalmente é inadequado, ok? Então, só para poder ilustrar que, é claro que na fala do dia a dia, as pessoas, elas empregam, mas, de acordo com a gramática tradicional, eu tenho que dizer fui ao banheiro ou fui para o banheiro, ok? Vamos dar continuidade. Agora, aqui, ó, compareci à reunião e compareci na reunião, as duas formas estão adequadas, né? As duas formas são aceitas pela gramática normativa. Quem comparece, comparece a algum lugar ou pode comparecer em algum lugar, né? Então, por isso que é em mais a dá na, ok? Aqui, nesse último caso aqui, ó, na reunião, reunião poderia ser o lugar físico mesmo que vai acontecer o evento, né? A reunião das pessoas. Então, pode ter essa ideia de locativo, né? Compareci no lugar da reunião, no local da reunião. Por isso que nesse caso aqui, o na, ele é adequado, ok? Só lembrando que aqui nós temos verbos intransitivos, porque ao banheiro, para o banheiro, na reunião, são adjuntos adverbiais de lugar, ok? Né? Embora sejam necessários para o sentido, sintaticamente, eles não seriam tão obrigatórios, ok? Agora, verbos transitivos indiretos, né? O que é o verbo transitivo indireto mesmo? É aquele que obrigatoriamente necessita de um objeto indireto e, portanto, esse objeto indireto, ele se inicia com uma preposição. Então, vamos lá observar esses verbos transitivos indiretos. E aqui eu chamo a atenção para que vocês tomem cuidado com o uso adequado das preposições, ok? Então, nós temos alguns exemplos que as preposições, elas não podem se alterar, né? É a preposição exigida por esses verbos e não é possível alteração, ok? Então, ó, a morfossintaxe consiste em reflexões sobre a língua, né? O que consiste em alguma coisa. Então, não é possível alteração. Consistir exige a preposição em. As crianças devem obedecer aos pais, porque quem obedece, obedece a alguém. Então, aqui nós temos o termo regente e o termo regido, obrigatoriamente deve se iniciar com a preposição a, ok? Todos devem obedecer às leis. Quem obedece, obedece a. E aqui, ó, as leis, o termo regido, observem que ele começa, né, esse termo regido, com a craseado. Por quê? Quem obedece, obedece a. Leis é uma palavra feminina, que está no plural. Então, ela exige, né, a antecedência de um artigo. Né, o artigo no feminino, artigo determinado no feminino e no plural, as. A junção desses dois elementos nos dá, então, o acraseado, ok? Então, esse acraseado aqui, ele tem embutido nele a preposição a. Respondam as perguntas com atenção. Então, quem responde, responde a alguma coisa. E perguntas, palavra feminina, né? Nós vamos ter, então, o artigo as. Juntando os dois, então, nós temos o quê? As, né? Preposição as, né? A mais o artigo a, nos dando, então, o acraseado. Agora, nós vamos ver outro caso, que são os verbos transitivos direto e indireto. O que isso quer dizer? Que esse verbo, ele vai ter dois complementos, um que é objeto direto e outro que é objeto indireto. Então, o verbo, ele exige esses dois complementos, que seriam dois argumentos, como nós vimos lá atrás, em relação à valência verbal, né? Dois argumentos mais o sujeito, né? Então, vamos lá, vamos observar a regência desses verbos transitivos diretos e indiretos. Nós temos um aspecto aqui que é importante salientar, que é que a pessoa, né, o sujeito, a instituição, a pessoa, ela sempre vai aparecer como objeto indireto. Então,
a pessoa ou a instituição, ela sempre será o objeto indireto. Então, observem lá, nós temos o verbo agradecer. Quem agradece, agradece a alguém em relação a algo, né? Então, agradeço aos telespectadores, à audiência. Então, nós temos dois complementos. Temos o primeiro complemento, que é um objeto indireto. E olhem que esse objeto indireto são pessoas, ó, telespectadores. Por que ele é objeto indireto? Porque ele tem preposição, né? O aos, né? Que na verdade seria a contração de a mais os. E temos também um outro complemento que é o objeto direto, né? Então, esse objeto direto, ele não tem preposição. Então, agradeço aos telespectadores, à audiência. Outro caso, pagamos os débitos à empresa. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Então, pagamos os débitos, é o objeto direto, à empresa, né? Então, aqui nós temos um objeto indireto iniciado por um a craseado, né? Então, quem paga, paga a alguém. Por isso que nós temos aqui o a craseado. Pagamos ao fornecedor, por exemplo. Aí seria, né? Se eu tenho uma palavra masculina, fornecedor, eu tenho também a preposição, né? Então, a preposição a. Então, o verbo pagar, né? Ele vai exigir, então, um dos complementos com essa preposição a. Perdoamos as ofensas aos acusadores. O verbo perdoar também exige dois termos regidos, né? Então, sempre lembrando que nós temos um verbo, que é o termo regente, e vamos ter os termos regidos que irão complementar esse termo regente. Quem perdoa, perdoa algo, né, a alguém, né? Então, nós temos aqui, perdoamos as ofensas, que é o objeto direto, aos acusadores, que é o objeto indireto. Então, esses dois aqui são os termos regidos. E o verbo sempre termo regente. Tá? E esse termo regente também vai exigir um dos complementos com a preposição a. Nós temos aí, né, alguns verbos que podem ter alteração em relação às preposições que aparecem no termo regido. Alguns verbos, quando tem essas alterações, não tem mudanças de sentido, mas existem alguns verbos que nós teremos, sim, mudanças de sentido, dependendo da preposição que será empregada. Nós vamos ver primeiro aqueles que não têm alteração no sentido, tá bem? Então, vamos lá. Então, mudança na transitividade sem mudança de sentido. Então, eu posso ter verbos, né? Por exemplo, ó, atendeu os meus pedidos e atendeu aos meus pedidos. Nesse caso aqui, ó, atendeu os meus pedidos, quem atende, atende, né, alguma coisa. Nesse caso aqui, o complemento, os meus pedidos, é um objeto direto, não tem preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Agora, atendeu aos meus pedidos, então eu vou ter um objeto indireto, porque tem preposição, e o meu verbo vai ser verbo transitivo indireto. Tanto faz, eu posso falar tanto atendeu os meus pedidos, quanto atendeu aos meus pedidos. Independente, né, de usar ou não a preposição, eu vou ter o mesmo sentido. A mesma coisa aqui em necessitamos. Eu posso dizer necessitamos mais prática ou necessitamos de mais prática. Nesse caso aqui, o verbo, nesse primeiro caso, o verbo é transitivo direto, porque o complemento é um objeto direto por não ter preposição. No segundo caso, o verbo, ele é verbo transitivo indireto e o complemento é um objeto indireto porque tem preposição. Independe, né? Os dois vão ter o sentido de ter necessidade, né, de alguma coisa. E
embora eu use ou não a preposição, eu não vou ter mudança de sentido. E temos também o verbo atentar, né? Atente essas regras, atente nessas regras e atente para essas regras. O primeiro aqui é um verbo transitivo direto, porque não tem preposição, o complemento é o objeto direto. E os dois últimos, nós temos um verbo que é verbo transitivo indireto, porque os dois complementos têm preposição. Nessas regras, no caso aqui a preposição em, e nesse caso aqui a preposição é a preposição para, mas não há mudança de sentido, né? O atentar aqui, ele tem, em todos esses três casos, o sentido de observar com atenção. Então, independente se o termo regido tem ou não tem preposição, ou se a preposição é diferente, como nesse caso aqui, eu vou ter os mesmos sentidos, ok? Então, eu posso empregar, né, sem problema nenhum. Porém, nós temos alguns verbos em que a mudança na transitividade vai trazer uma mudança de sentido. Então, mudança na transitividade, eu vou ter mudança de sentido. Aí sim, nesses casos, nós precisamos ter uma atenção redobrada, né? Se eu mudar a preposição, nesses casos que eu vou mostrar, eu vou alterar o sentido da frase. Então, aí a regência entra com mais importância ainda, né? Ela é importante porque eu tenho que saber como empregar as preposições de forma adequada, né, para a colocação dos termos na oração. E agora, mais importante ainda, porque eu vou ter alteração semântica, vou ter alteração de sentidos. Então, eu peço que vocês tenham uma atenção maior agora nessa parte. Então, vamos observar lá no quadro. Então, eu tenho lá o primeiro exemplo, né, que nós temos o verbo agradar. Então, eu tenho dois casos ali. A mãe agradou o filho e a mãe agradou ao filho, né? O primeiro caso, eu vou ter um verbo transitivo direto, né? A mãe agradou o filho, que é um objeto direto. No segundo caso, eu tenho um verbo transitivo indireto, porque o meu complemento, ele tem preposição e é, portanto, um objeto indireto. Tem mudança de sentido? Sim. O verbo agradar, como verbo transitivo direto, ele tem o sentido de fazer carinho. A mãe agradou o filho, a mãe fez carinho do filho. Porém, quando ele for um verbo transitivo indireto, eu vou ter o sentido de satisfazer. Então, a mãe satisfez o filho, né? Ela fez algo que o agradou, né? Que o satisfez. Então, são dois sentidos diferentes. Verbo transitivo direto no sentido de fazer carinho e verbo transitivo indireto no sentido de satisfazer. Fez o que o filho queria, ok? Agora, o verbo aspirar. Ela aspirou o perfume e ela aspirou a uma carreira de sucesso. Observem que são dois enunciados com sentidos completamente diferentes, falam de coisas diferentes, né? No primeiro caso, nós temos o verbo aspirar como verbo transitivo direto, porque o complemento é um objeto direto, não tem preposição. No segundo caso, o verbo aspirar é um verbo transitivo indireto, porque o complemento tem preposição, né? Tem a preposição a e é, portanto, um objeto indireto. Então, vamos lá para os sentidos. Quando eu tenho o verbo aspirar como verbo transitivo direto, esse verbo aspirar, ele vai ter o sentido de respirar. A significação é essa, respirar. Então, ela respirou o perfume. O complemento, obrigatoriamente, ele tem que ser um objeto direto. Ele não pode vir acompanhado de uma preposição, porque senão eu vou mudar o sentido. Agora, no segundo caso, o verbo aspirar como verbo transitivo indireto, ele tem o sentido de pretender. Né? Então,
ela aspirou a uma carreira de sucesso, ela pretendeu essa carreira, né? Então, tem sentidos completamente diferentes. Então, olhem como que uma preposição faz a diferença dentro da oração. Então, nós temos que ter cuidado para utilizá-la. Assim como aqui no primeiro exemplo, mais ainda, né? Que as orações são similares, né? Nós utilizamos os mesmos termos. A única coisa que muda é a preposição. Então, tem que tomar cuidado. Olhem esse outro caso, verbo assistir. Então, eu tenho lá, o médico assistiu o paciente, o telespectador assistiu ao programa. Nesse primeiro caso, o verbo assistir é um verbo transitivo direto, o complemento é um objeto direto, porque não tem preposição, e nesse segundo caso, o verbo assistir é um verbo transitivo indireto, com o complemento sendo um objeto indireto, porque tem preposição. Então, vamos lá. Quando eu tenho o verbo transitivo direto, o verbo assistir como verbo transitivo direto, eu vou ter o sentido de ajudar, né? Ou também, né, socorrer. Faz todo sentido ali, ó. O médico assistiu o paciente. Não é no sentido de ver, ele não ficou vendo o paciente. Ele fez o quê? Ele ajudou o paciente, ele socorreu o paciente. Então, não pode ter, quando tiver esse sentido, não pode ter preposição aqui no complemento. Mas, quando eu tenho o verbo transitivo indireto, o verbo assistir, ele vai ter o sentido de ver, de presenciar. Né? Então, o telespectador assistiu ao programa, ele viu o programa, né? Então, por isso que é importante nós observarmos a questão da preposição, porque ela faz diferença no sentido. Nós temos aqui mais 2 exemplos de verbos, né, que nós vamos ter diferença quanto à transitividade. Quero um bom curso de graduação, então nós temos o verbo querer, e o professor quer a seus alunos. Então, quero um bom curso. Então, nós temos o verbo transitivo direto, temos um objeto direto, já que não tem preposição, e querá. No caso aqui é verbo transitivo indireto e o complemento é um objeto indireto porque tem preposição. Nesse primeiro caso, o verbo transitivo direto, o verbo querer como verbo transitivo direto, ele tem um sentido de desejar. E nesse segundo caso, o verbo transitivo indireto vai ter o sentido de amar, de gostar. Né? Então, vamos lá. Quero um bom curso de graduação. Sentido de desejar, desejo um bom curso de graduação. O professor quer a seus alunos, o professor gosta de seus alunos, o professor ama seus alunos. É esse sentido que o verbo querer tem com sendo verbo transitivo indireto. E por último, o verbo visar. Ele visou o alvo, o diretor visou os recibos das compras e visamos a mudança na lei penal. Então, aqui, ó, verbo visar, né, no sentido, aliás, o verbo visar no primeiro enunciado. Ele visou o alvo. Eu tenho um verbo transitivo direto e vou ter um objeto direto. O diretor visou os recibos das compras, né? Então, eu tenho verbo transitivo, direto e indireto. E visamos a mudanças na lei penal, né? Então, eu vou ter aqui o verbo transitivo indireto, né? Com o objeto indireto. Vamos ver os sentidos de cada um dos casos. Ele visou o alvo. Quando eu tenho o verbo visar como transitivo direto, eu tenho o sentido de mirar, né? Ele mirou o alvo. Tranquilo, né? Não posso colocar preposição aqui, então, nesse complemento, quando eu tenho o sentido de mirar. Mas, no segundo caso, ó, o diretor visou
os recibos das compras, né? Nesse caso aqui, deixa eu até apagar aqui, na verdade é transitivo direto também, né? E aqui com complemento desse complemento, visou os recibos. Então, aqui nesse caso, o verbo visar tem o sentido de assinar, tá? E visamos a mudança. E sim, nesse caso, nós temos um verbo transitivo indireto. Quem visa, visa a, no sentido de pretender. Então, temos 3 sentidos para o verbo visar: mirar, assinar e pretender. Então, aqui nesses 2 casos, eu preciso observar também a questão semântica, né? Já que os 2 verbos são transitivos direto. Aqui no sentido de visar, de mirar, e aqui no sentido de assinar. E quando for transitivo indireto, não tem erro, é no sentido de pretender. Tudo bem? Nós temos agora uma primeira atividade, né? Eu quero que vocês analisem o seguinte, observem lá no quadro. Na tira a seguir, há um caso de regência verbal que não está de acordo com a gramática normativa. Identifique-o e aponte qual seria a forma adequada. Então, nós temos lá, né, os micróbios, né, conversando entre eles, eles dizem assim: que tédio, queria ir num lugar agitado, vejam isso. E daí tem lá o sujeito e temos as partes desse sujeito. Embaixo das unhas, atrás da orelha, o umbigo seriam as opções dos micróbios. E temos um micróbio lendo o seguinte: um guia com os melhores points para um micróbio. Eba! Ok? Então eu quero que vocês analisem para ver onde que há problema aí na regência verbal. Nós já retornamos. Pessoal, então, retornamos. Eu vou analisar a tirinha ali no quadro. Vamos lá? Então, nós temos lá, ó, que tédio, queria ir num lugar. Então, do ponto de vista da gramática tradicional, o problema que aparece ali é o verbo ir, porque quem vai a um lugar, né? E não num lugar. Quem vai a algum lugar, né? Então, o verbo ir, ele é um verbo intransitivo, né? Então, eu não posso dizer queria ir em um lugar ou queria ir num lugar, né? Quem vai a
algum lugar, ok? Então, ele reflete o uso comum no português contemporâneo, né? Que as pessoas fazem o uso constantemente. Ah, quero ir num lugar. É igual aquela história de fui no banheiro. Mas o correto seria o quê? Queria ir a um lugar, ok? E não num lugar, tudo bem? Então, por isso o problema aí da tirinha. Agora nós vamos trabalhar a questão da regência nominal, ok? Então, nós vimos a regência verbal, em que existe uma relação entre os verbos e os complementos, e agora nós vamos observar a regência nominal. Ponto importante, a regência nominal, em todos os nomes nós temos, então, a necessidade de preposição nos termos regidos. O que nós vamos ver é quais são as preposições que cada nome exige, pelo menos algumas, né? Já que nós temos uma infinidade de nomes, né? Assim como nós temos muitos verbos. Nós vamos observar, estamos observando os principais, ok? Mas vamos ver primeiro o que significa, o que quer dizer a regência nominal. Vamos lá. Então, é o estudo da relação existente entre um nome, que pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio, e os termos regidos por esse nome, né? Então, essa relação é sempre intermediada por uma preposição. Então, sempre vai ter uma preposição entre o termo regente e o termo regido. Então, sempre vai ter aí uma preposição entre eles. Então, observem o exemplo. Ele obedece às leis. Só para comparar a regência verbal da nominal. Aqui nós temos um verbo. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Então, tem o complemento aqui, às leis, né? As leis. E na regência nominal, essa relação, ela se estabelece não entre o verbo e um complemento, mas sim entre o nome e o termo regido, né? Então, nós temos o nome, em vez do verbo, ele é obediente. Então, nós temos o nome aqui, e quem é obediente a alguma coisa. No caso aqui, às leis. Então, quem é obediente a, e temos o termo regido, que é as leis, ok? Então, sempre o verbo ou o nome é que vai me indicar qual que é a preposição que nós temos em sequência, ok? Vamos agora observar quais são, então, algumas preposições exigidas por determinados nomes, adjetivos ou advérbios. Vamos iniciar pela regência de alguns substantivos. Então, quem tem medo de alguma coisa. Então, eu tenho medo de barata, né? Então, nós temos lá o substantivo medo. Esse substantivo, ele exige a preposição de. Quem tem medo de algo, medo de barata. Eu posso ter horror à barata, né? Então, o substantivo horror, ele vai exigir a preposição a. Eu tenho admiração a, né, ou por alguém. Tenho admiração por minha mãe, né, ou pela minha mãe, né? Por que pode ser pela? Né? Então, por que eu posso usar pela? Porque pela é a junção de por mais a, ok? Então, só esclarecendo, porque às vezes vocês podem ver, tem o pela, e daí? Mas o pela é essa junção do por mais a, então o por aparece. Eu tenho respeito a, eu tenho respeito por, posso ter respeito com, respeito para com, depende da forma como aparece no enunciado, como o nome aparece no enunciado, mas o nome respeito, né? O substantivo respeito, ele pode aí possibilitar, ele pode aparecer com essas 4 possibilidades aqui de preposição. Quem tem obediência a, então eu tenho obediência aos meus pais, eu tenho obediência a professora, no caso, a professora. Então, nós vamos ter lá a crase, né? Porque quem tem obediência a, né? E professora é um termo feminino que vai, então, anteceder o artigo. Necessidade de, simpatia por,
alusão a. Agora vamos ver alguns adjetivos. Né? Então, algo é acessível a, acostumado a ou acostumado com, próximo a, idêntico a, útil a ou útil para algo, semelhante a, diferente de, contrário a. E agora a regência de alguns advérbios. Longe de, perto de, diferentemente de e contrariamente a. Então, na verdade, apenas alguns exemplos, né? Mas o que é importante nós lembrarmos? Que os nomes, a regência nominal sempre vai ter, então, a intermediação do termo regente pelo termo regido por meio de uma preposição. E nós temos que saber qual a preposição adequada. Então, por isso que nós temos listas de regência nominal, assim como na regência verbal. Agora nós temos uma segunda atividade, observem lá no quadro. Indique onde há erro de regência nominal. Quero que vocês analisem rapidamente essas 5 sentenças e nós já retornamos para ver onde que tem erro. Olá, pessoal. Então, vamos analisar as sentenças no quadro? Observem lá. Ele é muito apegado em bens materiais. Na verdade, é essa primeira mesmo que está errada, essa primeira sentença, porque quem é apegado a algo e não apegado em algo. Lembre-se que o em dá ideia de lugar, né? Então, eu não posso estar apegado em, eu vou estar apegado a. Tá apegado a bens materiais, ok? Então, essa é a inadequada. Eu trouxe 2 sugestões para vocês, né? Já que quando nós falamos em regência, nós temos listas de verbos e de nomes, então nós temos aqui 2 sugestões para consulta, que são essas obras do autor Celso Luft, né? Então, nós temos o Dicionário Prático de Regência Verbal, que vai trazer a regência de muitos verbos. Nós vimos poucos verbos comparado a todos os verbos que existem na língua portuguesa. É claro que nós vimos os principais, os que são mais cobrados em concursos, os que são mais trabalhados, mas para quem vai trabalhar, por exemplo, com correção, com produção de textos, quem, por exemplo, vai fazer especialização, mestrado, doutorado e que tem que ter uma preocupação muito grande na escrita, são 2 obras que são muito importantes, né? Então, o Dicionário de Regência Verbal e o Dicionário de Regência Nominal nos ajudam a essa consulta, porque podem surgir dúvidas, principalmente com termos que não são tão utilizados no nosso dia a dia, a gente não sabe exatamente qual a preposição adequada a utilizar, ok? Então, são apenas sugestões para quem quiser aí aumentar a biblioteca, né? Ok? Agora nós vamos trabalhar com a questão da crase, né? Que também entra aí essa questão da regência, né? Nós precisamos saber um pouquinho de transitividade, de regência e saber o que é crase e quando a crase pode ou não pode ser empregada, ok? Então vamos ao quadro. Então, o que é crase? A palavra crase, o termo crase, vem do grego crasis e significa o quê? Fusão, junção, mistura, já que nós temos a mistura da preposição a mais o artigo a, tá ok?
Isso na língua portuguesa, né? Se nós pegarmos o latim antigo, nós tínhamos crases não só do A, tínhamos crases de de outras vogais, né? Mas hoje em dia, na língua portuguesa, a crase ela só funciona dessa forma, né? Ela é a junção da preposição a com o artigo a, juntando os dois, então nós vamos ter o a craseado. Qual que é a regra geral, então? A crase será obrigatória quando forem satisfeitas duas condições. Então, obrigatoriamente, nós vamos ter crase diante de palavra feminina, já que nós temos lá o artigo a que antecede essa palavra. Então, palavra feminina que admita o artigo a e que dependa de outra palavra que exija a preposição a. Observe o exemplo. Fui à escola. Temos uma palavra feminina aqui? Temos. Escola, né? Essa palavra, ela admite, né, o artigo a antes dela. E nós temos uma outra palavra que exija a preposição a? Sim, o verbo ir, né? Quem vai a algum lugar. Então, fui à escola. Na dúvida, gente, porque às vezes, o que acontece aqui? Fui à escola. Quando nós vamos escrever, eu tenho que escrever o a craseado. Eu não vou escrever fui à escola. Eu vou escrever com a craseado. Na dúvida, o que é interessante? Substituir aqui o termo, né, depois do verbo, por uma palavra no masculino. Por exemplo, fui ao parque. Eu vou ter lá a palavra masculina e eu vou ter, então, ó, fui a e vou ter o parque, né? Então, na dúvida, substituindo pela palavra masculina, se a preposição for o ao, a palavra feminina, então, vai ter aqui o a craseado, ok? Só para nós podermos esclarecer algo, né? Uma das maiores dúvidas em relação à crase diz respeito a nomes de lugar. E aí eu dou a diquinha do antes de ir, volte, né? Então, por exemplo, se você volta da, então vai ter nome, né? Significa que há artigo na palavra, né? Então, eu vou ter o vai a. Agora, se você volta de, então você vai a sem a crase. Por exemplo, vai a Brasília. Vai a Brasília. Vamos primeiro, antes de ir, nós voltamos, né? Quem vai a Brasília, né, a Brasília, em relação à volta, volta da ou volta de? Volta de Brasília. Por isso, né, então, é a sem a crase. Mas eu posso, por exemplo, ir à China. Então, vai à China. Eu vou à China, eu volto da China ou volto de China? Eu volto da China, né? Então, se eu volto da China, o A é craseado. Então, vai à China, ok? Então, quem volta da, crase, A. Quem volta de, crase para quê? Não tem crase. Então, na dúvida com o verbo ir, eu sempre então faço esse movimento de volta. Se for volta da, tem crase. Se for volta de, não tem crase, ok? Então, é importante essa regrinha porque ela facilita a nossa vida. Agora, nós vamos ver alguns casos de crase obrigatória, ok? Quando que, obrigatoriamente, nós devemos crasear o A. Vamos observar no quadro? Então, primeiro caso, letra A, com locuções adverbiais de tempo, de modo, de lugar, encabeçadas por palavra feminina. Então, por exemplo, saiu à noite. Eu tenho uma locução adverbial aqui de tempo.
está encabeçada por uma palavra feminina? Sim, à noite, né? Noite é feminina, então aqui por isso que o A é craseado. Ficou à vontade, ó, vontade, à vontade é uma locução adverbial de modo. Por que é locução adverbial? Porque não é formado por uma só palavra, é formado por dois termos, por isso que é locução. E aqui tem a palavra feminina, então justamente por isso que nós temos a crase. Ele foi à fazenda. Nesse caso, a locução adverbial, ela é uma locução adverbial de lugar, por isso tem crase. Outro caso, locuções conjuntivas. Por que é conjuntiva? Porque é formada por conjunção, né? Então, locuções conjuntivas formadas pelo a mais a palavra feminina. Observe que a palavra feminina obrigatoriamente sempre tem que acontecer, sempre tem que aparecer para que haja crase. E o que? Já que é uma locução conjuntiva. Então, ó, à medida que estudava, sabia mais a matéria. Então, à medida que, o a tem crase, por quê? Porque é essa locução conjuntiva formada pelo a, pela palavra feminina e pela conjunção. Outro caso de crase obrigatória. Antes de pronomes demonstrativos, dos pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Falei àquele professor. Quem fala, fala a alguém, né? E nesse caso, alguém é o aquele. Por isso que tem crase. Ó, dirija-me a. Quem se dirige a alguém. E o sujeito que aparece depois é o aquele, o termo que aparece depois é o aquele. Eu não vou falar dirija-me a aquele professor, não, eu vou fazer a junção dos dois. Por isso que o a aqui, do aquele, é craseado, dirija-me a aquela pessoa. Outro caso, locuções prepositivas, formada por a mais uma palavra feminina, mais a preposição te, por isso que é a locução prepositiva. Ando, né, o verbo aqui, quem anda, anda a, e no caso aqui, à procura de um amigo. Ó, à procura de, então tem crase. Fez um gol a Pelé. Por que aqui tem crase? Porque esse a Pelé, ele está subentendendo que é a moda de, né? Então, nós temos o a, temos a palavra feminina e temos a preposição. Por isso que eu falo, fez um gol a Pelé, né? Nesse caso, então, tem crase. Agora, nós vamos observar alguns casos que a crase, nos quais a crase é proibida. E aí nós temos que ter muita atenção também, porque nós observamos frequentemente um exagero no emprego do sinal de crase sem necessidade, sem poder ser empregada. Então é importante nós sabermos as regras de uso e também quando que ela não pode ser usada, para que não cometamos erro em relação a esse sinal. Vamos ao quadro, então. Principalmente, né, o primeiro elemento aqui que aparece e que nós precisamos nos atentar é que não podemos colocar crase antes de palavra masculina, né? Então, por exemplo, ele está no Rio a serviço. Por que o a aqui não tem crase? Porque serviço é palavra masculina. Irei a pé, né? Eu não posso colocar crase aqui no a, né? Porque pé é uma palavra masculina, né? Então, é comum nós observarmos, né, de forma inadequada o uso da crase diante desses elementos, mas não podemos colocar, porque não temos o artigo a antes, né? Então, ó, irei, quem vai, vai a algum lugar. Esse a aqui, ele é a preposição, gente. Ele não é o artigo que antecede a palavra, já que a palavra é masculina, ok? É muito comum, por exemplo, ó, compra a prazo. Vocês vão observar durante a vida de vocês, quando vocês falarem que vocês
são professores de português, que vocês são estudantes de letras, pessoas perguntando, compra prazo, coloca ou não coloco crase? Né? Porque é uma dúvida comum. E nesse caso, eu coloco ou não crase? Não, gente, não pode colocar. Por quê? Porque a palavra prazo é uma palavra masculina, então eu não posso colocar crase aqui, ok? Outro caso que também gera dúvida, né, e que vira e mexe eu vejo pessoas aqui cometendo inadequações. Então, não posso colocar crase antes de verbo. Ficamos a admirá-los. Por que eu não posso colocar crase aqui? Porque eu tenho o verbo aqui admirar, então não posso colocar crase. Ele começou a ter alucinações. Não pode ter a crase aqui porque ter é um verbo. Começamos a estudar para a prova. Estudar é verbo, portanto o a não tem crase. Outra perguntinha que todo mundo faz. A partir de. A partir de. Tem crase, professora? Não, não tem crase. Por quê? Partir é verbo e eu nunca posso crasear o a antes do verbo. Outro caso. Antes de artigo indefinido, né? Uma, uns, umas, né? Então, chegamos a uma conclusão sobre o assunto. Uma já é um artigo. Então, eu não vou falar, chegamos a uma conclusão. Uma já é artigo. Então, eu tenho que chegamos a, né? Quem chega a algum lugar e chega a uma conclusão. Então, aqui eu não vou fazer a junção de a e de uma, né? Então, por isso que esse a aqui, ele não é craseado, porque ele é só a preposição. Ele não é a junção de a preposição mais a artigo, porque o artigo aqui, ele não é o a. O artigo aqui, ele é o uma, ok? Antes de expressões de tratamento introduzidas pelos pronomes possessivos vossa ou sua, ou ainda a expressão você, que é a forma reduzida de vossa mercê, que é um pronome também de tratamento, né? Então, não podemos incluir a crase, né? Inserir a crase antes de pronome de tratamento. Eles queriam oferecer flores a você. Não posso crasear, porque você, né, já que é a forma reduzida de um pronome de tratamento, eu não posso, então, inserir crase antes de você. Trouxeram uma mensagem endereçada a vossa excelência. Ó, temos o pronome de tratamento aqui e, portanto, então, antes dele, eu não posso inserir a crase. Temos uma observação. Os pronomes de tratamento dona, senhora e senhorita, pelo fato de admitirem o artigo antes dele, né, desses pronomes, admitem também a crase. Nada disse a senhora. Então, são exceções. Então, senhora, senhorita são exceções e podemos, então, fazer uso da crase. Outro caso, olha, nós temos mais casos de crase proibida do que casos nos quais nós podemos usar crase, né? Então, é importante observarmos isso, né? Para não cometermos deslizes gramaticais. Olhem lá a letra E. Antes de pronomes pessoais, ela, mim, vós, né? Então, nós não podemos usar crase, assim como antes de pronomes indefinidos. Ninguém, alguém, qualquer, toda, e também antes dos pronomes demonstrativos essa, né, e esta. Ó, o único pronome demonstrativo que nós podemos crasear é o aquele, aquela, aquilo, aquela, né? Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Agora, essa, esse, esta, isto, aí não pode ter crase, ok? Então, vamos observar os exemplos. Ela não dirigiu a palavra a nós. Ó, pronome pessoal de caso reto. Então, antes de pronome pessoal, não posso colocar crase. Ela poderá chegar a
qualquer hora. Temos aí um pronome indefinido. Diante de pronome indefinido, também não podemos crasear o a. Refiro-me a esta carta. Diante de pronome demonstrativo, sobretudo os pronomes esse, essa, este, essa, esses, estas, né? Nós não podemos, então, crasear o artigo. Outro caso, quando o a está no singular e a palavra seguinte está no plural. Então, por exemplo, referimos-nos a moças bonitas. Observem que nesse caso aqui, não temos lá o as moças bonitas. Se tivesse o artigo as, aí sim poderia ser craseado. Mas nesse caso, o artigo ele foi omitido da sentença. Então, esse a aqui, como ele está no singular, ele refere-se à preposição do verbo e não ao artigo do nome. Então, referimos-nos a moças bonitas. Se tivesse no plural, aí sim poderia ser craseado. Chegamos a terríveis conclusões. Então, nós temos lá o terríveis no plural e o a no singular. Então, por isso, o a não pode ser craseado. Vamos continuar, ver mais um caso de crase proibida, né? Observem que são muitos casos, né? Mas por que é importante? Como eu já disse, vou voltar a dizer. É importante nós observarmos porque muitas vezes nós erramos pelo excesso em colocar crase onde não existe. Por exemplo, diante de palavra masculina. Não tem lógica eu inserir crase diante de palavra masculina, sendo que a crase, o que ela é? Ela é a junção da preposição a exigida pelo verbo, mais o artigo a que antecede o nome feminino. Se eu tenho palavra masculina, eu vou colocar, por exemplo, a menino? Não, eu não coloco a menino. Eu não começo uma frase, por exemplo, a menino foi para a escola. Não, porque diante de nome masculino nós colocamos o quê? Artigo masculino. Então, por isso que não cola, né? Não dá liga entre a crase com uma palavra masculina, né? Porque não tem o a, né, que deve obrigatoriamente anteceder um nome feminino. Tudo bem? Vamos dar continuidade? Temos mais alguns casos de crase proibida. Observem lá no quadro. Quando antes do a existir preposição ante, após, para, per, perante, por, sem, sobre, sob, e, entre, de, desde, com, contra e etc. Antes de preposição, né? Então, Marcelo compareceu perante a direção da empresa, né? Então, aqui nesse caso, nós temos a preposição perante, por isso que nós não temos o a craseado. Os papéis estavam sob a mesa. Observe, então, que tem uma preposição depois do verbo, né? Por que daí não pode ter crase? Porque o verbo, ele tem que sempre exigir a preposição a. As demais preposições, né? Então, ó, tem que ser a preposição a mais o artigo a. Se eu tenho lá, compareceu perante, eu vou ter, em vez de ter a preposição a, eu vou ter a preposição perante mais o artigo, né? Então, o artigo a. Então, não vou ter junção aqui de perante mais a. A junção acontece só com a preposição a, por isso, ok? Então, observação. Depois da preposição até, aí, nesse caso, a crase ela é facultativa, ela pode ou não existir. Cheguei até a ou cheguei até a sem a crase, só com até. Mas, depois do verbo, se tiver essas outras preposições aqui, aí eu não vou colocar a crase. Tudo bem? Outro caso, nas locuções formadas por palavras repetidas, nós também não temos crase. Enfrentaram-se cara a cara, tomou o remédio gota a gota, então não tem crase. Outro caso, diante de nomes de cidades, quando mesmo não vier determinado.
vão frequentemente a Ouro Preto ou vão frequentemente a antiga Ouro Preto. Aí, nesse caso, como está determinado, então nós temos a crase. E diante da expressão Nossa Senhora e de nomes de santos, nós também não craseamos. Costuma fazer preces diárias a Nossa Senhora. Então, não temos crase. E aí, agora eu trouxe alguns exemplos que às vezes causam dúvidas, né? Em relação a horas, né? Se eu tenho ou não que colocar crase diante de horas, ou entre intervalos que nós temos expressões numéricas, né? Então, vamos observar alguns exemplos que nos ajudam aí a identificar e a relembrar se há ou não crase diante desses elementos. Observem lá. Então, ó, nesses dois exemplos aqui, nós temos a questão das horas. Então, atendemos das 8 às 18 horas. Então, eu tenho que crasear quando eu tenho esse período aí, ó, das 8 às 18, que seria como se eu dissesse das 8 ao meio-dia. Observem, ó, que eu tenho a palavra masculina que me ajuda a identificar que se eu tiver uma feminina, então eu tenho a crase. A 1 hora, então diante de hora, eu tenho a crase, ó, a 1 hora, às 5 horas, às 8h30, né, que é uma dúvida comum. Outro caso, eu vou crasear aqui, ó, às sextas-feiras, às segundas-feiras, às quintas-feiras, então eu coloco crase. Churrasco a gaúcha, por que eu coloco crase em churrasco a gaúcha? Lembra daquele caso a Pelé? É a mesma coisa, a moda gaúcha. Então, eu tenho a locução aí e por isso, então, que eu coloco a crase. Desvio à direita, desvio à esquerda, desvio à frente. Então, eu tenho uma locução adverbial e justamente por isso eu coloco crase. Os alunos da 2ª à 4ª séries deverão comparecer uniformizados. Então, nesse caso aqui, eu coloco crase também justamente porque é encabeçada por uma preposição feminina e diante, então, desses números, entre esses números, eu coloco crase. Subi pela Goiás e fui a Maringá. São duas ruas aqui conhecidas em Londrina. O que eu quero dizer com isso? Que eu estou subentendendo que fui à rua Maringá. Por isso que tem crase. Fui à rua. Rua aqui, palavra feminina. Quem vai a algum lugar. Então, eu tenho crase. Festa a caipira. Arroz a grega. Pizza a napolitana. Baile a fantasia. Todos têm crase porque subtende o quê? A moda. Né? Então, tudo que subtende a moda, eu coloco crase, ok? Então, essas são algumas regrinhas, na verdade, né? São várias regrinhas que nós precisamos saber em relação à crase. E agora nós temos uma última atividade, observem no quadro. Preencha corretamente as lacunas das frases com a sem crase ou a craseado. Atentem-se para essas regrinhas que eu acabei de trabalhar com vocês para poder fazer essa atividade. Vou dar um minutinho e nós já retornamos.
Olá, pessoal. Vamos resolver a atividade? Vamos ao quadro? Então, vamos lá. Presentes a partir de 1,99. Nesse caso aqui, eu coloco crase? Não. Por quê? Porque partir é verbo, então não posso colocar crase. Fomos à feira. Quem vai, vai a algum lugar. E feira é palavra feminina. Então, fomos à feira, né, com crase. Vou à Bahia. E agora? Né, lembra da regrinha do volta? Né? Você volta da Bahia ou você volta de Bahia? Nós voltamos da Bahia. Então, se eu tenho volta da, crase, a. Agora, vou a Curitiba. Nós voltamos de Curitiba ou voltamos da Curitiba? Nós voltamos de Curitiba. Então, crase para quê? Né? Então, não colocamos crase. Entregas a domicílio. Olha outro caso que é comum nós observarmos uma inadequação gramatical. Tem gente que coloca crase, mas não pode. Por quê? Porque domicílio é palavra masculina. Então, é entregas a domicílio sem crase. Maria ficou frente a frente. Diante de palavras repetidas, nós não colocamos crase nessas palavras. Risada a Silvio Santos. É a moda, Silvio Santos. Subtende a moda. Então, é com crase. É candidato a vereador. Novamente, palavra masculina. Então, eu não posso colocar crase. Refiro-me àquele caso, né? Quem se refere a algo. Então, é aquele com crase. Ok? Então, aqui um exemplo, né, de atividades com o emprego da crase. É importante vocês estudarem em casa, assim como todo o conteúdo da disciplina. Então, vocês viram que é uma disciplina bastante densa, né, que nós abordamos muitos conteúdos, muitos conceitos, muitas regras. Então, é bastante importante que vocês revejam tudo isso, que vocês estudem. Eu espero sinceramente que eu possa ter contribuído para a formação de vocês, né, que vocês aproveitem muito tudo isso que vocês estudaram, né, não só na vida acadêmica, mas também na vida profissional, como eu já havia comentado, são conteúdos que são contemplados durante toda a educação básica, né, então, extremamente importante que vocês se apropriem deles, que vocês possam, de fato, né, compreender o funcionamento da nossa língua, tendo em vista a morfossintaxe. Nós iremos ainda nos encontrar no nosso fórum, né? Então eu peço que vocês participem do nosso fórum e que vocês possam realizar uma excelente avaliação da nossa disciplina. Foi um prazer estar com vocês, desejo a todos um excelente final de semana e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Tchau, tchau.